Então, congregação amada do Senhor, 27 de julho de 2025. Olha, o frio tá bem apertadinho aqui pro meu lado. Eu tô em Lagoa Santa. Então, hoje nós vamos ver algo muito importante. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, o que é isso? Olha, de cara esse título já mostra uma profunda verdade sobre a habitação de Deus, sobre a natureza da igreja e de cada um de nós como crentes individuais. Então, eu vou trazer aqui 3 passagens principais já de cara para a gente começar, que nos revela que o templo de Deus não é um lugar físico, não é um edifício, mas a igreja, ela é composta de pessoas. Pessoas que são o quê? Qual o diferencial dela? Elas são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso imagina, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, isso já de cara nos chama a viver uma vida de santidade, nos conclama a honrar a Deus com nossos corpos, a buscar a unidade com outros crentes, porque sabemos que um corpo, né, é composto de várias partes, né, e nós somos o corpo de Cristo. Então, assim, eu já vou começar com João 2, versos 19 a 21. Logo depois que Jesus se manifesta contra os vendedores no templo, ele responde uma pergunta. Eles perguntaram para ele, com que autoridade você faz isso? Ele falou, olha, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos esse templo foi feito, como que você vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. E agora mais 2 versos muito fortes. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mais à frente, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, aqui no 6 está dando mais detalhes, né? Então, assim, né? Quero até orar antes, assim, pedir a Deus que me use, Pai, que me dê sabedoria, entendimento, inteligência para eu comunicar isso que está no meu espírito, que está assim forte em meu espírito para passar para vocês. A minha, assim, né, a minha alegria é compartilhar com vocês o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que eu sinto no meu coração. E assim, porque uma das coisas que eu amo a Deus e a Bíblia. E a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela também é divinamente inspirada para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir. Nós precisamos e dependemos da palavra. Então, vamos analisar um pouquinho esses 3 versículos. O primeiro de João 2, 29, né, que eu já li, quer dizer, após, né, eu já falei o contexto também, de expulsar os vendedores do templo. Eles perguntam, como é que você faz isso, né? Ele fala, destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei. Então, ele está usando o templo como uma metáfora do que ele veio para fazer, que é estender, né, o Espírito Santo para todos nós. Então, a gente desloca de um templo físico para o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. E ele está já profetizando a sua morte e ressurreição, pois ele fala, destrua esse templo e eu levantarei. Então, foram os 3 dias
que ele, né, ficou antes de ressuscitar. Então, a ressurreição demonstra que ele é o verdadeiro templo. É o lugar onde Deus e a sua humanidade se encontram. E é através da morte e ressurreição de Jesus que ele abriu o caminho para todos, né, que querem ser templos do Espírito Santo, todos que creem nele. E já o 1 Coríntios 3,16, Paulo, né, escreveu para os coríntios, ele está repreendendo, né, porque havia divisões internas entre os coríntios, havia rivalidades, então ele está nos fazendo lembrar que a gente é templo do Espírito Santo, é construído sobre o fundamento de Jesus Cristo, então a gente tem que honrar, né, esse nome, honrar a pessoa de Deus, honrar Jesus no seu sacrifício, na sua morte, né? Então, Paulo está ensinando, né, para a igreja, naquele tempo e que chegou até nós hoje, que a igreja, como o corpo de Cristo, né, é templo de Deus. O Espírito Santo habita na igreja, então ela é um lugar sagrado. Mas nós devemos viver como esse templo particular de Deus, porque vai ser a vida que cada um de nós leva que vai construir essa igreja, né? Que o Senhor veio para prepará-la sem mancha, sem mácula, para que ela seja o verdadeiro templo de Deus. E o 1 Coríntios 6,19, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Porque hoje é muito comum a gente se rebelar, né, contra qualquer direção, contra obedecer, né? Parece que a pessoa, ao deixar de obedecer uma coisa, ela não estará obedecendo outra, né? Ela acha que não está. Mas aqui Paulo está dando mais detalhes. Nós somos santuário do Espírito Santo que habita em nós, que foi dado por Deus, não vem de outra fonte. Não é um espírito espúrio, é o Espírito Santo de Deus. E que nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque essa vida nós a recebemos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não vem de nós mesmos, não foi pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então, aqui especificamente Paulo está falando que a gente é santuário e ele está sendo específico. A gente não vai entrar nesses detalhes hoje, mas sobre a imoralidade sexual. Ele argumenta que como o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você não vai compartilhá-lo, né, com qualquer um. Então, ele deve ser mantido livre, puro, livre do pecado, puro, né? Então, a igreja, é o templo de Deus olhando de cima, mas não tem como olhar só de cima, porque o Senhor morreu por cada um de nós. Então, cada um de nós é um indivíduo e é amado, foi separado pelo Senhor, né? A gente ouve dizer, mas é verdade, porque é cheio de testemunho ao longo da história, que se fosse uma única pessoa na terra para salvar, Jesus teria morrido por essa pessoa. Então, assim, é uma graça tão grande, é um privilégio tão grande, é uma bênção tão grande, que a gente precisa de entender, compreender que somos templo do Espírito Santo e agir de acordo. Então, nós precisamos ser santuário, né, do Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos honrar a Deus com os nossos corpos, evitar a imoralidade e viver de uma maneira que agrade a Deus. Como é que eu vou saber? Estudando, lendo a Bíblia, me expondo ao que Jesus quis dizer. Porque se você lê assim precipitadamente, você pode chegar a conclusões erradas, porque a Bíblia foi escrita num contexto por pessoas. A Bíblia não esconde nada, a Bíblia não é manual de ideologia, a Bíblia simplesmente conta os fatos. E interessante que todos os heróis da fé, todos eles são cheios de falhas,
Por que isso está lá? Para que a gente possa confiar em nós mesmos, que apesar das nossas falhas, o amor de Deus é tremendo sobre nós. O amor de Deus é derramado e a gente pode confiar. Porque se ele fosse buscar pessoas perfeitas, ele não ia encontrar ninguém. E cada um de nós, não é, a gente costuma pensar assim, todo mundo tem defeito, mas não consegue muitas vezes pensar no seu próprio. Sim, nós temos defeito, cada um de nós. E é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que ele nos amou, nos deu o Espírito Santo, tem esperança na gente, investe na gente, acredita na gente, então nós devemos acreditar. Então, assim, há umas implicações teológicas por sermos templo do Espírito Santo. Então, a habitação do Espírito Santo. Então, ele não é apenas uma força, né? O Espírito Santo, uma influência, mas uma pessoa real, divina, que vive dentro de nós. E quando você traz esse conceito de templo do Espírito Santo, você está diretamente ligando com a santidade. Então, Deus fez todo o trabalho. O que a gente vai fazer são pequenos detalhes. Há sim um esforço envolvido. Claro que há. Em tudo. Isso faz parte da vida. Tem até um sabor especial, né? Quando a gente luta por algo, se aquilo vem assim, solto de presente, muitas vezes a gente nem valoriza, é da nossa natureza. Então, há que estar envolvido certo esforço, né? Então, nós precisamos buscar agradar a Deus. E agradar a Deus, como agradar, a gente vai descobrir na Bíblia. E lá, por que eu falo lá? Porque até descobrir a oração, o jeito de orar, descobrir a comunhão com Deus, descobrir a presença de Deus, tudo é lá. Lá é a fonte de tudo, né? E se nós somos templo do Espírito Santo, foi ele mesmo que morreu e nos enviou o Espírito Santo. Então, nós somos propriedades de Deus. Então, nós não devemos nos rebelar. Temos, né, a condição, o Senhor nos deu livre-arbítrio, mas não devemos nos rebelar. Nós somos comprados por um bom preço e não foi barato. Foi o próprio sangue de Jesus. Então, nós devemos usar o nosso corpo, usar a nossa vida para glorificar a Deus, para engrandecer, para louvar a Ele, para honrar e valorizar aquilo que Ele fez por nós. Então, assim, e cada um de nós tem essa possibilidade, porque nós somos uma pessoa, um indivíduo, mas a gente vive em comunidade, a gente vive em unidade. Deus mesmo não revelou tudo para uma pessoa só, para que cada um tivesse uma parte, vamos dizer assim, do quebra-cabeça. Deus nunca vai dar para uma pessoa só. Nunca uma pessoa só vai entender. Isso é a forma maravilhosa que Deus colocou em nós para que a gente possa depender um do outro, para que a gente possa viver em unidade, para que a gente possa raciocinar e pensar, eu não sei tudo, então eu preciso de fulano, eu vou procurar fulano, quem sabe ele vai me ajudar. Então, o corpo, né, a totalidade das partes e dos membros, eles se tornam um, mas precisa de cada um. E Deus criou esse jeito maravilhoso, que é a gente precisar um do outro para entender todas as coisas, né? Graças a Deus, hoje tem uma facilidade incrível de palavras disponíveis na internet, nos livros, em todos os lugares, né? Então, você pode dentro da sua própria casa, ouvir de fulano, de Beltrano, de ciclano, cada um vai ter uma ênfase, cada um vai falar de algo que lhe é especial. Acontece comigo também, né? Eu tenho um amigo que falou, Carminha, suas palavras não são para iniciantes. Não fui eu que planejei assim, mas né, eu gosto de compartilhar aquilo que o Senhor está falando comigo. E sempre tem algo para a gente ver além. Eu procuro, cada dia, alguma coisa a mais para me compreender, porque a gente olha para a gente e você vai falar assim, nosso Deus, como que Deus me ama, porque eu não tenho, tipo assim, a gente fala que por nós mesmos, nada, não tem, assim,
Desculpa eu falar uma palavra forte, mas é como se a gente não prestasse por nós mesmos. É só o amor de Deus, o trabalho de Deus em nós, a nossa doação, nosso abrir o coração para Ele operar, é que vai construir alguma coisa. A gente mesmo. Se você olha com sinceridade, com honestidade para você, você vê, nó, só Deus para me aguentar. Às vezes nem a gente se aguenta, né? Mas a gente, né, só vendo mais algumas implicações da gente ser o corpo de Cristo, né? Eu já vi, a gente viu aqui, vou só recapitular que eu acabei devagando aqui um pouquinho, eu estava as implicações, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo, a santidade é algo que tem que ser forte em nós, a gente é propriedade de Deus e a gente veio para viver em unidade. Agora eu vou passar para um outro assunto, assim, é dentro do mesmo, mas comparar o templo de Moisés, que recebeu no Sinai e era uma tenda, o templo de Salomão, que foi construído com pedra, né, com ouro, com prata, foi, né, uma coisa suntuosa, e a igreja, e eu como templo do Espírito Santo. Então, isso é uma progressão significativa para que a gente possa compreender o que significa ser habitação de Deus. Então, o templo de Moisés era o tabernáculo. Quais as características dele? Era móvel, tá certo? Era um santuário portátil que acompanhava os israelitas durante a jornada no deserto. Então, de dia havia uma nuvem, né? Porque o sol castigante, uma nuvem para marcar onde estava. De noite era uma luz. E aí, aonde essa nuvem e essa luz pousavam, era para o povo de Israel montar acampamento. Imagina, gente, tinha dia que eles paravam, a nuvem parava de manhã e de tarde já levantava. E aí, como fazer? Tinha que, todo aquele trabalho de montar o tabernáculo, tinha que já, mal acabou de montar, já tinha que desmontar. O que é isso? É nos ensinando a flexibilidade, nos ensinando a obedecer, nos ensinando a seguir. Isso são coisas muito fortes. Assim, a Bíblia, a palavra de Deus, é prática para além da conta. E a gente, às vezes, não percebe. Então, esse tabernáculo ele tinha o propósito para ser um ponto central de adoração, de sacrifício, de comunhão com Deus. E dentro tinha a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos que Deus falou com Moisés. Então era algo mais sagrado que tinha, era a representação da presença de Deus. Mas essa presença de Deus era restrita a um lugar físico, específico. Apenas os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, e somente uma vez por ano. Então, o acesso a Deus era mediado por rituais e sacrifícios. Deus estava nos ensinando a obedecer, a ir para cá, ir para lá, vai em frente, vira à direita, vira à esquerda. Por isso que eu acho maravilhoso aquele verso que fala, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Então, Deus está aqui ensinando, né? E esse templo de Moisés, ele também aponta para algo espiritual, para uma realidade maior. Haveria um sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo. Vamos comparar com o templo de Salomão, que já era uma estrutura permanente, era maravilhosa, era lá em Jerusalém, e foi construída para substituir o tabernáculo. Então, o propósito continua a ser o centro da adoração do povo de Israel. Mas tinha maior pompa, mais cerimônia, era a estabilidade e prosperidade do reino de Israel, né? Que Salomão, filho de Davi, que deixou, né, os vizinhos ficaram em paz, foi uns 40 anos de paz ali. Então, esse templo
ele simbolizava a estabilidade e a prosperidade do reino de Israel. Mas continuava sendo limitado, porque o tabernáculo era móvel, mas a presença de Deus se apresentava ali. O de Salomão era um lugar físico, mas também limitado. Então, e o acesso a Deus era mediado através dos sacerdotes. Quem é o sacerdote? É aquele que vai a Deus a seu favor, né? É um mediador. Então, do ponto de vista espiritual, ele também apontava para o verdadeiro templo que viria com Cristo, porque aquele era uma sombra, né, daquilo que viria. E agora vamos ver o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Então, a natureza desse templo hoje, desculpem, não é um templo físico, mas é o corpo do crente individual, é a sua vida, é o seu coração, é a sua alma, é o coletivo desses crentes formando a igreja. E o propósito é que cada um de nós se torne o centro de adoração. E nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, nós somos chamados a viver de uma forma que honre a Deus, né? Então, é o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos capacitar. Então, não vem de nós mesmos, como eu disse antes, vem de Deus. É o poder de Deus que, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo para fazer morada em nós. E até o dia de hoje, há mais de 2000 anos, a cada pessoa que se decide por conhecer Jesus, por abrir o coração para Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada, né? Então, esse acesso não é mais através do sumo sacerdote uma vez por ano, não. O acesso é através de Jesus Cristo, é um acesso direto por meio do Espírito Santo, não há mais necessidade de mediadores, né, de sacrifício do sacerdote, né, fora da gente, né? E essa presença de Deus, ela está em todo lugar onde esteja um homem. Então, ela é universal, ela não está condicionada ao lugar físico, né? Então, o Espírito Santo habita em todos os crentes, onde quer que eles estejam. E esse templo do Espírito Santo, ele traz algo, eu posso dizer, inovador, diferente do que tinha ele. Nós, como templo, nós somos um palco de transformação. Então, não é só o lugar de adoração. A gente vai sendo construído, sendo transformado naquela pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Então, ele vai nos moldar a figura de Jesus através da palavra de Deus, da comunhão, da oração, né? Então, vou só fazer mais as principais diferenças, né? A mudança do tempo físico para o individual de cada um representa uma interiorização da fé. A presença de Deus não está mais confiada num lugar físico, num lugar externo, mas está no nosso coração. O acesso, ele é direto, não precisa mais de ser mediado por sacerdotes, por rituais, por sacrifícios. É através direto da sua fé em Jesus Cristo e daquela dedicação e consagração que você faz, o Espírito Santo vem fazer morada em você. A universalidade agora, a presença de Deus não está mais restrita num lugar. Ela está onde quer que a gente vá, onde quer que esteja uma pessoa que crê em Jesus. A responsabilidade, né? Então, eu tenho agora... O templo antes, ele tinha, nós vamos ver em detalhes daqui a pouco, vários trabalhadores. Então, cada um tinha uma função de manter o templo funcionando, o templo puro, consagrado, o templo não violado. Então, várias pessoas trabalhavam nesse templo. E agora a responsabilidade está conosco. Nós precisamos de manter a cada um de nós que somos templo do Espírito Santo, que somos corpo, o corpo de Cristo, corpo da igreja, nós precisamos de mantê-lo
como templo do Espírito Santo. A gente não pode mais falar, não, é você que vai fazer, é você que vai. Ah, é o sacerdote, ah, é o levita, ah, é o porteiro, ah, é o tesoureiro. Não são outros oficiais que vão cuidar, não. Essa responsabilidade agora veio para você. Você ganhou tantas coisas, mas tem essa responsabilidade. E o quê? O Espírito Santo vai trabalhar em mim, formando a imagem de Cristo. Então, nós nos tornaremos o instrumento da graça e do amor de Deus. Porque pela lei, pela regra, não foi possível, o homem não conseguiu. Então, Jesus ampliou e falou, olha, pelo meu amor, que eu vou derramar em vocês, vai ser possível sermos um. E esse é o sonho, né? Então, o tabernáculo no deserto de Moisés, o templo de Salomão e agora cada um de nós como templo do Espírito Santo, ele vai trazendo essa mudança da presença externa de Deus para a presença íntima e universal. Então, isso tudo está, desde o começo, já focado para Jesus, para a obra de Jesus, onde todos têm direito a acesso e são chamados a viver como templos do Espírito Santo. Agora eu quero parar aqui em outros versículos para a gente ver como que era. Eu falei, tem várias pessoas que trabalham, né? Trabalhavam no templo. Olha só, em 1 Crônicas 9, verso 26 e 27, eu quero ler aqui para você. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. Então, precisava de guardar, de cuidar as câmaras e os tesouros daquele templo. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Olha só que coisa incrível que a gente pode ver e trazer para nós. Então, Jesus já foi nos ensinando, assim, a palavra de Deus, o plano, o propósito de Deus já foi mostrando. Precisamos de porteiro para verificar o que pode entrar e o que não pode entrar na nossa alma. Hoje, os nossos sentidos são as janelas da alma, né? Os olhos, o que você fala, o que você ouve, o que você cheira, o que você toca, tudo isso são portas de entrada para o nosso eu. E a gente precisa de cuidar. Tinha porteiro lá que cuidava, então você também precisa de cuidar do que vem para o seu coração. A alma é a sede das emoções, da vontade e da mente. Você tem que cuidar. Então, a gente é uma das responsabilidades que está conosco. Você precisa de abrir o templo. Eles ficavam de noite vigiando, guardando o templo, e de manhã abria. Então, todas as manhãs, né, vamos dizer assim, porque é a hora que você está desperto, você deve abrir o seu coração para o Senhor. Você não pode fechar para Jesus, nem um dia sequer. As portas do nosso coração têm que estar abertas todos os dias. Olha mais um versículo, 1 Crônicas 13, 12. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Então, aqui está contando a história do povo em 1 Crônicas, antes da construção do templo de Salomão. Então, a arca estava no tabernáculo de Moisés e ela estava num determinado lugar. E Davi falou assim, eu vou levar a arca para mim. Mas ele pensou do jeito, da cabeça dele, eu vou fazer assim. E aí ele arrumou um carro de boi e pôs lá a arca. Aí o boi tropeçou, o cara que estava guiando o boi encostou a mão. Não, foi fulminado na mesma hora. Você vai falar assim, não, que isso? Mas é a grandeza, o poder, a glória de Deus. O que está nos ensinando? Tudo nos mostra, nos ensina que tem um jeito, que não é do jeito da sua cabeça, que a gente deve consultar a Deus como devemos fazer as coisas. Então, Davi foi um bom desejo dele trazer a arca, mas foi da cabeça dele. Ele não consultou a Deus como deveria fazer e não funcionou. Aí depois, né, em 1 Crônicas 15, 2 já fala, então disse Davi,
Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Eles tinham que levar a arca nos ombros. Então tem um jeito certo de agir, tem um jeito certo de fazer. Então a gente precisa de consultar a Deus, de se expor a Deus. Agora vamos ver quem trabalhava no templo, né? A gente falou aqui que a responsabilidade era dos trabalhadores, agora vem para nós. Então, trabalhavam os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles que representam o homem diante de Deus. Se apresentava diante de Deus e falava, ó, aquela pessoa ali está se arrependendo, eu vou fazer aqui um sacrifício, você limpa a barra dela, né? Vamos dizer assim. Mas agora não. Agora eu sou o templo do Espírito Santo. Pedro fala, sois nação santa, sacerdócio real. Então, nós podemos nos apresentar diretamente diante de Deus, apresentar a nossa causa, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Os levitas, os músicos, eles levantavam louvores a Deus, engrandecendo o nome de Deus, lembrando cada um dos feitos. Então, a gratidão, ela está em mim agora. Eu é que vou abrir minha boca e agradecer a Deus e ter um coração grato, reconhecer a grandeza de Deus. Eu que vou adorar a Deus. Os porteiros é aqueles que guardavam a entrada do templo, não podia entrar ninguém estranho. Hoje nós temos que guardar aquilo que eu acabei de falar, os nossos sentidos, as emoções, vontade, mente, o que a gente vê, onde a gente põe o pé, o que você toca. Então, nós somos porteiros desse templo. Né? A responsabilidade passou para mim. Tesoureiros, né? Eles contabilizavam os tesouros. Então, hoje nós vamos guardar o tesouro do nosso coração. Qual que é o tesouro? Cada obra, cada detalhe que Deus vai construindo em nós, que Deus vai nos preparando. E o tesouro é o quê? Tudo que Deus deu. Então, um coração grato, né? Que manifesta esse tesouro. Os tesoureiros, eles vão ser gratos, eles contabilizam e agradecem por ter recebido aquela bênção. E há outros oficiais. Isso tudo está em 1 Crônicas, no capítulo 25 e 26. Aí eu fiquei pensando, o que será esses outros oficiais? E aí me veio, né, essa direção. É que sempre há coisas novas, novas necessidades, principalmente na vida moderna. Então, a gente tem que estar atento. Às vezes, vai precisar de um outro recurso que não só esses que a gente citou. E olha, o templo, ele foi... Aí, quando a gente saiu do tabernáculo, Salomão foi construir o templo, esse templo foi dedicado, ele foi consagrado. E houve uma resposta de Deus. Então, eu vou... Assim, tá ficando um tiquinho mais longo, mas eu vou ter que terminar aqui, não dá para... tipo assim, tirar esses versos. Em 2 Crônicas 7, 5 e 6... diz assim, o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Então, você vai ter que separar. Falar, isso aqui eu sou o templo do Espírito Santo. Você vai ter que assumir para você mesmo e para as outras pessoas. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aí os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Então, houve a dedicação, a consagração. E depois, em 2 Crônicas 7:12, Salomão que fez, né? Davi ajuntou, Davi preparou, mas Salomão é que construiu e terminou e estava ali dedicando e consagrando o templo. E aí, em 2 Crônicas 7:12, fala, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Então, eu estou fazendo aqui, mostrando partes do templo, mostrando as ações, o que precisa, para trazermos o paralelo para nós hoje, para o que a gente tem que fazer como nós sendo templo do Espírito Santo.
E aí, segundo Crônicas 7,14, que serve para nós hoje, eu creio que a maioria daqueles que já conhecem o Senhor Jesus sabem de cor. 1 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa interessante, ele está falando para o povo. Então, é necessário o povo que ama Jesus humilhar constantemente, orar, buscar a face, converter dos seus maus caminhos. Lembra que eu falei que os heróis da fé, todos eles tinham defeitos? Nós também tem, eu também tenho. Então, a gente precisa de se converter dos nossos maus caminhos, mas temos a certeza que o Senhor vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Então, já vou para a conclusão, né? Para não esticar demais. Então, nós vimos que todos somos o templo do Espírito Santo. E que tudo que a Bíblia registrou é para nosso ensino, para nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Imagina quantas coisas eram necessárias, né, para serem feitas no tempo do tabernáculo de Moisés, no tempo do templo de Salomão. Então, isso aponta porque havia trabalho, as pessoas tinham que se dedicar, elas tinham que carregar nas costas as cordas, tudo que tinha na época do tabernáculo móvel. E depois, na época do templo de Salomão, tinha que fazer o sacrifício de manhã, de tarde, as festas fixas, tudo aquilo que o Senhor ordenou para fazer, para te ensinar o quê? A obedecer, não da sua cabeça, obedecer do jeito que Deus falou. Então, nossa função hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. É necessário que a gente mantenha esse templo puro, dedicado ao Senhor, cumprindo suas funções. E quais funções a gente pode falar assim de imediato? Os 2 grandes mandamentos: amai o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa função principal. Então, houve a necessidade, né, da consagração do templo. Assim nós devemos nos consagrar ao Senhor. Da mesma maneira, nós devemos consagrar-nos a Deus e a sua palavra. Também, como sacerdotes, nós devemos cuidar de estar na presença de Deus, porque isso é nossa responsabilidade. Então, a gente vai se achegar diante de Deus. Como levitas, nós vamos cuidar de estar adorando, de estar louvando, de estar engrandecendo o nome do Senhor. Como porteiros, nós vamos cuidar daquilo que entra, cuidar do nosso templo. Como tesoureiros, nós vamos estar contabilizando as bênçãos que Deus já nos deu e ser gratos. Como outros oficiais, nós devemos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo, né, que é o nosso inimigo, para que ele não alcance vitória contra nós, porque Jesus é a nossa vitória. Então, de novo, fechando aqui o versículo-chave. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, devemos obedecer, reconhecer a grandeza dele. Então, para não deixar, né, de repetir, que é algo que eu gosto de fazer, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar adorando e louvando a Deus. Eu quero cuidar de tudo que entra na minha alma. Eu quero lembrar de todas as bênçãos que Deus já me deu. Eu quero estar atenta contra as astutas ciladas do inimigo. E eu confio que Jesus está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. E para terminar, eu vou orar. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada porque eu estou viva, porque você que está me ouvindo está vivo também. Você também é objeto do amor de Deus. Eu agradeço porque Ele me criou, Ele te criou, Ele me deu vida, Ele te deu vida. Ele cuida de você. Obrigado, Senhor. Obrigada porque o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz foi o que permitiu eu me tornar templo do Espírito Santo, eu receber o Espírito Santo que mora dentro de mim.
Obrigada, Senhor, porque eu quero me consagrar a Ti e a Sua palavra. Senhor, eu abençoo a cada um de vocês, que tenha uma ótima semana na luz e na graça do Senhor Jesus, no nome santo de Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui e não posso deixar de pedir. Assine o canal, clique no sininho até ele ficar preto, que aí você vai receber os novos vídeos. Curta a página, compartilhe o vídeo com alguém. Quem sabe nesse momento alguém pode estar precisando. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo no coração.